questiona a competência do STF e vota pela absolvição de Bolsonaro. Câmara aprova urgência para votar o vale-refeição de entregadores de aplicativos. E a Câmara também aprova urgência para votar a PL que libera 1,5 bilhões de reais para a saúde e educação. Estas, outras notícias e os meus comentários você acompanha agora no Fato Brasil. Estamos começando mais um Fato Brasil aqui na WTV. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu sou Vitor Leonardo e a partir de agora levo a você as principais notícias do dia, claro, com os meus comentários. Lembrando ainda que você pode acessar a gente aí pelas inúmeras redes sociais aí, as mais importantes, desde o pessoal que é mais velho até o pessoal que é mais novo, Facebook, Instagram, Blue Sky, o X, os Threads, TikTok, Quai, e no YouTube, tudo @WTV Brasil. Aí no YouTube dá o seu joinha, inscreve no nosso canal, deixe seu comentário aí pra mim. Vamos conversar juntos sobre tudo isso. Se você é aquela pessoa que gosta de um resumo prático das notícias que acontecem durante o dia, você está no lugar certo. Esse é o Fato Brasil, o nosso jornal de segunda a sexta, sempre às 22 horas, inédito e com diversas reprises, e também no nosso YouTube aí. E você pode assistir nossa programação 24 horas, nossa programação linear, no canal 89 da Soul TV. Tá aí, um abraço a todo mundo da Soul TV e vamos então começar o nosso programa de hoje, que está recheado, né? Então vamos lá. Gente, olha só que notícia complicada, ó. Flávio Dino, né, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, pediu nesta quarta-feira que a Polícia Federal investigue as ameaças que passou a receber nas redes sociais. As intimidações surgiram logo depois do voto dele ontem à noite, né? Ontem à tarde, quer dizer, a favor da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros réus no processo sobre a tentativa de golpe de Estado. O ofício enviado por Dino ao diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, destaca a gravidade das mensagens, que inclui ofensas e até ameaças contra a sua integridade física. O ministro reforçou que ataques dessa natureza não atingem apenas a pessoa do magistrado, mas também a própria democracia quando visam intimidar juízes no exercício de suas profissões. O caso agora será apurado pela Polícia Federal, que deve identificar os autores das postagens e avaliar as medidas legais cabíveis. O que eu vou dizer sobre essa notícia, que é um tanto quanto absurda, né? Você percebe que isso já vem acontecendo há muitos anos, desde que a internet se popularizou. Ou seja, as pessoas estão na internet e elas acham que elas podem comentar e ameaçar quem elas quiserem, porque ali é um ambiente virtual. Elas não ligam o que elas fazem ali, ou o que fazem aqui. Você não se acompanha pela internet. Nós somos uma TV streaming. O streaming é majoritariamente pela internet, né? Todas as nossas ferramentas de transmissão hoje para você é streaming. Se você não estiver vendo nossa programação no streaming, estiver vendo algum canal de TV a cabo por aí, aí eu não sei, mas por enquanto não tem nenhum oficial. Mas se você está vindo, valeu, obrigado por assistir. Não sou contra, se as operadoras de TV quiser carregar o nosso sinal aí no seu LANAP, mas a nossa transmissão é feita por IP, é feita por internet, né? Não é porque nós fazemos a transmissão por IP que nós somos ilegais, nós somos legalizados, tá, gente? O que é ilegal é você catar uma emissora como nós mesmos e pegar esse sinal e transmitir ele por IP pela internet sem autorização. Isso é ilegal, né? No nosse caso, se tem alguma operadora de TV que está subindo a gente no line-up sem a gente saber, eu já deixo o aviso aqui para essa operadora, vem falar com a gente, para nós vai ser um prazer ter o nosso sinal no seu line-up, tá bom? Mas a gente precisa conversar, seria legal ter isso de uma forma legal. Mas voltando
a denúncia do Flávio Dino, o que acontece? As pessoas estão na internet e elas acham que se elas começarem tudo que elas vão fazer não vai ter aquela importância, tipo uma brincadeira, sabe? E não é que elas fazem isso de forma... Não estou dizendo sobre ela ameaçar, mas a sensação que essas pessoas têm na internet é de que realmente o que você faz lá você pode apagar. Entendeu? Então, tem essa noção porque é um ambiente virtual, não é um ambiente real, né? Embora tudo que aconteça no ambiente virtual, elas têm consequências reais. Porque você ameaçar um juiz do Supremo é crime no real e é crime no virtual também. Porque o virtual está diretamente ligado. Se fosse um ambiente virtual fechado só para você e o ambiente virtual, sem que ninguém tivesse acesso, é uma coisa. Mas quando a gente fala de internet, a gente está falando de uma rede que é pública. Uma rede mundial onde bilhares de pessoas, né? Sim, mais de bilhões, muitos bilhões de pessoas do nosso planeta têm acesso a toda essa informação. Então a consequência é real. E as pessoas não se ligaram disso. Agora vamos lá. Tem gente aí que acha que existe sósias de político e entre outros absurdos que a gente vê aí no dia a dia. Essas pessoas, você acha que elas vão ter filtro para ir xingar um ministro do STF que votou contra o político de estimação delas? Fica aí. Mas é um absurdo, isso tem que ser investigado sim. Né? Porque isso é cerceamento da justiça. O juiz tem o direito de votar como ele quiser e ele não deve, não pode, ninguém, aliás, não só juiz, tem que ser perseguido ou ameaçado por causa de suas decisões ou suas opiniões. Uma coisa é discordância. Ninguém é obrigado a concordar em opinião. Mas você não pode ameaçar uma pessoa que é contra a sua opinião, né? Que não concorda com você, ou que não aprova o seu ato, seja você juiz ou cidadão comum, né? O ponto todo é que, sim, você pode discordar, e você não é obrigado a concordar. Você pode até discordar do juiz aí, só que o juiz ele tem um papel pela Constituição que ele é um papel pleno, ou seja, ele está nas faculdades dos seus direitos, está fazendo a função ao qual ele foi designado e você concordando ou não com o voto do juiz, você tem que ao menos respeitá-lo e não ameaçá-lo. Então fica a dica aí. Fica a dica para quem... E hoje, inclusive, a gente já vai falar do voto do Fux hoje, tá bom? Que é totalmente diferente do voto do Dino e do Alexandre de Moraes, né? Do Flávio Dino e do Alexandre de Moraes. Mas a gente continua acompanhando, né? Criticando, sim, essas pessoas que acham que podem fazer o que quiserem na internet, podem ameaçar as pessoas e ficam impunes. É complicado, né, pessoal? É complicado. E você, o que você acha sobre essas situações? Eu falei de opinião e eu tô falando sério. Então você pode entrar em contato aí com a gente, ó. Tá aí embaixo aí. As redes sociais, você pode deixar os comentários em qualquer uma dessas redes sociais que chega até a gente. A gente nem sempre responde tão rápido, porque nós somos em poucos, uma TV independente, onde é um projeto. É um projeto de TV independente, nós estamos em operação há 16 anos, como na nossa fase de projeto, porém, a gente não tem uma equipe como grandes emissoras de televisão, então a gente divide entre as poucas pessoas que tem aqui as funções, e é por isso que às vezes a gente demora um pouco, mas eu vou gostar muito de ler o seu comentário e trazer aqui até para mostrar o seu comentário se for relevante, né, para os assuntos e tal, e se ele não for difamatório, né? É isso. Vamos para a próxima notícia, então. A Câmara aprova, e essa notícia é importante. Atenção, você que trabalha com entrega, que faz entrega em iFood, 99 Food, não sei o que lá mais, Food aí. Olha só, essa te interessa. A Câmara aprova urgência para votar o Vale-Refeição de entregadores de aplicativo. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira o regime de urgência para a votação do projeto de lei que garante o Vale-Refeição para entregadores de aplicativos. Pela proposta, as plataformas deverão fornecer R$20 a cada 4 horas seguidas ou 6 horas intercaladas, né, com intervalo de trabalho. O benefício será acreditado em um cartão ou aplicativo exclusivo para compra de alimentos, né, tem várias bandeiras aí, sem possibilidade de saque ou desconto do pagamento do trabalhador. Segundo o relator, do deputado Daniel Almeida, a medida deve representar, em média, R$40 por dia de apoio à alimentação da categoria. 40 conto por dia, razoável. É mais ou menos o que custa aí um prato comercial, um PF caprichado, né?
Com a urgência aprovada por 300 votos a favor e 99 contrários, o projeto poderá ser votado diretamente no plenário da Câmara sem a necessidade por passar em comissões. Isso é bom. Mas você viu que teve 99 contra. E aí que está. Você, motoqueiro, você, motoca, que trabalha com entrega, principalmente pelos iFood, pelo 99 Food, essas empresas que fazem a intermediação entre os restaurantes e o consumidor final, e você trabalha nesse meio, presta atenção nesses 99 que provavelmente vão votar contra, tá bom? Porque existem deputados aí, infelizmente existem deputados que vão estar protegendo os interesses das empresas e não dos entregadores, e a gente tem visto isso de forma muito, muito forte. Existe realmente uma bancada de deputados aí que parece que não aprova de jeito nenhum, parece que, sei lá, vai matar as empresas enormes, bilionárias, não, milionárias, talvez até pode se tornar bilionárias, por elas darem o direito do trabalhador, né? Afinal, por mais que seja um trabalho teoricamente terceirizado, a empresa de intermediação, ela só intermedia. Quem está fazendo o trabalho mesmo é o próprio entregador, o próprio motoqueiro, que está se ferrando, sem vale alimentação, que muitas vezes, por falta de condições... Desculpem. Desculpem, vou tomar um pouquinho de água. Desculpa. Às vezes acontece, gente, o dia inteiro acontece isso mesmo. Desculpem pela tosse, mas muitas vezes essa pessoa que está trabalhando, ela não tem condições. Ou ela paga uma conta ou ela almoça. Tem esse vale-refeição exclusivo para alimentação, ou seja, a pessoa não podendo sacar esse dinheiro, ou seja, ela vai ser obrigada a gastar isso em alimentação. Então isso é muito bom, mas tem gente que não concorda. Eu concordo, eu sou a favor. É isso. Antes de continuar, o nosso programa tem uma nota de esclarecimento sobre o caso de ontem. Ontem a gente noticiou aqui sobre o descarrilamento de um trem na linha 4 amarela. Ontem, né? Fiz críticas e tal, a gente mostrou algumas imagens das redes sociais. Porém, no programa de ontem a gente informou que o descarrilamento na linha 4 do metrô havia ocorrido próximo à Estação Paulista. Isso foi um erro, né, de redação, né, do nosso time de redação, um erro que passou batido, e infelizmente também passou batido aqui comigo na hora que eu estava falando a notícia. E a informação correta é que o acidente ocorreu próximo à Estação Vila Sônia. Então o trem estava iniciando a viagem rumo à Estação da Luz, saindo da Vila Sônia, e eu acho que ele foi passar de linha e o último vagão descarrilou, fazendo com que o último vagão se partisse. Não foi bem ao meio, mas entre a junção do vagão, ele se partiu, um ficou para um lado e o resto ficou para o outro. E isso causou esse transtorno e essa notícia de ontem. Então, corrigindo, peço desculpas pelo nosso erro, mas corrigindo, a informação correta é que o trem descarrilou próximo à estação Vila Sônia. Beleza? É isso. Então a gente pede desculpas aí, a gente também erra, e quando a gente erra, a gente vem aqui e assume o erro, né? É isso, porque a gente também não é o dono da verdade, né? Vamos então agora para a notícia mais esperada do dia. Desculpa. Fux questiona a competência do STF e vota pela absolvição de Bolsonaro. Hoje o dia foi extremamente complicado em relação a isso, com esse tema, porque o Fux, ao contrário do que todos esperavam, falou contra, inclusive, o processo, mesmo ele sendo uma das pessoas que votou a favor, aceitando as denúncias pelo STF. Hoje ele mudou totalmente o discurso de forma radical, beneficiando, sim, os réus e votando pela absolvição de Bolsonaro, né? Até o final do nosso fechamento, ele não tinha terminado a leitura do voto, que está desde manhã, a tarde inteira, e ainda deve estar acontecendo. Não aconteceu, acabou agora há pouco. Mas existe, ele está fazendo, e ele todo o direito dele de fazer isso, ele tem que fazer mesmo.
Então eu vou dar esse resuminho para você e nós vamos continuar acompanhando. Né? Então o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, votou pela absolvição do ex-presidente Jair Bolsonaro no julgamento que apura a tentativa de golpe de Estado. Em sua manifestação, que ainda não tinha terminado quando nós estávamos gravando, lembrando que a gente grava o Fato Brasil um pouco antes dele ir ao ar, tá? A gente ainda vai voltar a ser ao vivo, mas ainda a gente está no processo que ainda é gravado um pouco antes. Em breve eu volto com o Fato Brasil ao vivo, tá bom? Então, em sua manifestação, Fux sustentou que o STF é incompetente para julgar o caso, já que Bolsonaro não ocupa mais a presidência. Para o ministro, a ação deveria tramitar na Justiça Federal de primeira instância. E mesmo que fosse mantida no Supremo, o julgamento deveria ser feito pelo plenário. Não só pela primeira turma, né? Com todos os 11 ministros, e não apenas pela primeira turma, como diz o texto. Além desse ponto, Fux ressaltou a importância da postura do magistrado. Abre aspas, o juiz deve acompanhar a ação penal com distanciamento e imparcialidade. Fecha aspas, disse ele, né? Defendendo que cabe ao julgador separar a acusação de provas concretas e ter a humildade de absolver quando houver dúvida. O voto de Fux abriu divergência em relação aos colegas e reacendeu o debate sobre os limites da competência do Supremo Tribunal Federal em ações dessa natureza. Bom, sempre falam aqui que eu só estou dando voto a favor para quem vota pela condenação de Bolsonaro. Bom, o Fux tem todo o direito de falar o que ele falou, foi o entendimento dele. Um pouco estranho, porque até pouco tempo atrás ele aceitou denúncias, aceitou que o processo acontecesse, mas hoje fez duras críticas. Inclusive a condução pelo relator Alexandre de Moraes e pelo Supremo como um todo, sobre como o Supremo agiu ativamente, dando voz às críticas da maioria dos bolsonaristas. Bom, a gente vai continuar acompanhando os votos que vão continuar acontecendo, mas fica aqui o nosso registro de que está 2-1 para a condenação de Bolsonaro. A próxima a votar vai ser a juíza Carmen Lúcia e ela pode condenar já o Bolsonaro se ela votar a favor. Fazendo isso, não haverá maioria para absolver Bolsonaro. Então a gente vai continuar acompanhando. Tudo indica que na sexta-feira esse processo acabe. Pode ser que aconteça, que vá mais longe, mas acredito que não. E no máximo na sexta-feira a gente vai saber o resultado desse julgamento. É isso. Se você tem alguma opinião sobre o que o Fux falou ou deixa de falar, manda aí nas nossas redes sociais, por favor. Tá aí na tela, tá bom? É sempre um prazer ler a sua opinião, mesmo que ela não seja minha. Lembrando disso. Com educação a gente vai longe, né, gente? Também não vou ficar lendo alguém que tá xingando a minha mãe no ar, né? Isso aí também é uma questão, né? Interessante. Mas vamos lá. Interessante não, uma questão de princípios também, né? Bom, vamos para a próxima notícia então. Tira a rede social da tela aí. Isso. Eu estou na tela aqui, mais perto, né? Então, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a deputada Carla Zambelli e seus aliados tentaram desacreditar o hacker Walter Delgatti Neto, conhecido como o hacker de Araraquara. Ele prestou depoimento como testemunha no processo que pode levar à cassação do mandato da parlamentar. Que a gente já falou aqui sobre isso, né? Zambelli classificou o Delgatti como mentiroso compulsivo e questionou sua sanidade mental numa tentativa de enfraquecer os relatos sobre a invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça. Delgatti, por sua vez, se afirmou que agiu a mando da deputada, alegando que recebeu dela a orientação para emitir mandato de prisão falso contra o ministro Alexandre de Moraes. O clima da sessão foi tenso, como sempre, né? E com troca de acusações e tentativas de interromper a fala do hacker, que é o que acontece quando alguém fala contra essas pessoas que são extremistas, né? Apesar das estratégias da defesa de Zambelli, o depoimento foi registrado e será considerado no processo em andamento da CCJ, que pode resultar em consequência direta para o futuro político da parlamentar. E, naturalmente, que se isso for usado, como ela não concorda, como ela tentou fazer, tentou desacreditar
desacreditar o hacker no seu depoimento, aí vão usar o depoimento dele, e aí vai falar que pronto, já é outra ditadura agora. Agora, porque não cercearam a justiça dela, porque o cara falou que ela não concordou, né? É claro que para que isso vá adiante, é necessário que haja provas, né? Que haja provas, né? Então, assim, o hacker está fazendo o seu depoimento, deve haver provas, no final das contas vai tudo ser juntado e aí vai ser julgado. Se for procedente, ela perde o mandato e provavelmente vai ficar sem poder exercer atividade pública por um tempo. E pode responder até em questão de prisão, dependendo de como for. O fato é que o que está sendo julgado aqui é o mandato dela nesse momento. Se isso vai ter outras implicações, a gente não sabe. Porque a gente não pode ter o político de estimação, né? A gente sabe que tem muita gente que gosta dela, que acompanha, mas da mesma forma que vocês falam, e eu concordo que todas aquelas questões de mensalão antigamente, envolvendo o PT e políticos do PT, tem que ser... a gente não pode esquecer, tá? A gente também não pode esquecer que só porque a pessoa defende a tua opinião, se ela cometer um crime, ela tem que responder por ele, você concordando ou não. E claro, com um processo legal, com ampla direito de defesa, e nesse caso está acontecendo aí na Comissão de Constituição e Justiça, no caso da Carla Zambelli, a gente consegue continuar acompanhando e sempre noticiando quando algo acontecer ou a conclusão, né, desse processo. Agora olha só, gente, a Câmara dos Deputados aprovou, e é muito importante dizer isso, por unanimidade, o regime de urgência para um projeto de lei complementar que pode liberar 1,5 bilhão, ou seja, 1,5 bilhão por ano para a saúde e educação. A proposta exclui do cálculo dos limites de despesas primárias as despesas temporárias nessas áreas previstas na lei do Fundo Social do Pré-Sal e também as retiras das metas fiscais. Com a urgência aprovada, o texto pode ir direto também para o plenário, assim como a questão do vale-refeição dos motoqueiros, sem passar pelas comissões, o que acelera a tramitação, e a medida é apresentada como forma de assegurar recursos adicionais e previsíveis para as políticas públicas essenciais, sem pressionar o teto das despesas primárias. Ou seja, vão fazer um mecanismo que vai liberar mais dinheiro do que está sendo contingenciado, né, pelo arcabouço fiscal, pela aquela, enfim, tudo que foi combinado aí e tal, e que a gente falou isso desde quando o Lula veio, né, que ele ia ter que cumprir as metas fiscais. Então, se isso passar, vai ser 1,5 bilhão de reais que por ano que vão poder ser liberados a mais para a saúde e educação sem entrar nessa conta. Isso é bom. É bom, porque a gente ganha, o governo, seja ele qual for, ganha a possibilidade de investir 1,5 bilhão para as duas áreas, saúde e educação, que a gente nem precisa dizer que precisa. Mas, gente, não adianta liberar 1,5 bilhão de reais para saúde e educação e esse dinheiro não ir para saúde e educação, ou ser pessimamente investido pelo governo federal, pelos governos estaduais e municipais. É bom sim ter dinheiro. Isso, na verdade, é a crítica de muita gente desde que aconteceu o arcabouço fiscal, as cortes no governo Temer, depois o Bolsonaro e aquela coisa toda, e agora também no governo Lula. Há essa crítica. A gente precisa, sim, de ter muito mais... a gente precisa de apoiar a saúde e a educação. Com mais dinheiro, sim. Mas é necessário, é muito importante que esse dinheiro vá para o lugar certo e não seja desviado em projetos que teoricamente são da saúde e educação e que na prática não chegam e não impactam diretamente essas duas áreas que são de extrema importância para a nossa população, para todos nós, tá bom? Ai, gente, hoje o programa tá pesado, porque as notícias são pesadas, mas tem esperanças aí. Vou ler aqui as últimas notícias rapidinho, que nós já estamos chegando no final do programa. Brasil vai produzir a vacina contra o vírus
ao respiratório responsável por infecções respiratórias graves em bebês. O anúncio foi feito pelo Ministério da Saúde em parceria com o Instituto Butantan e a Pfizer, né? A previsão é que 1.800.000 doses sejam entregues ainda esse ano, com distribuição pelo SUS a partir de novembro, destinada inicialmente a gestantes. Além disso, o país também começará a produzir o natalizumab, né? Desculpa, não sei se eu falei correto. É um medicamento biológico usado no tratamento de esclerose múltipla. Isso é importante, hein? Por meio do acordo de transferência de tecnologia com a farmacêutica Sandoz. Isso é muito bom. Legal. A gente fica de olho. Quanto mais vacina, melhor. Né? Isso vai deixar a população melhor. E tomara que as pessoas vão tomar vacina. Porque se ter a vacina, a pessoa ir tomar e não querer ir tomar, não adianta também muita coisa. Associações contestam o traçado da futura linha 20 rosa do metrô, que é o certo. Estão contestando agora que está na fase de projeto. A Associação de Moradores da Zona Oeste de São Paulo contesta o traçado da linha 20 rosa do metrô. O projeto atual prevê apenas 2 estações na Avenida Faria Lima, em Tabapuã e Jesuíno Cardoso, que são avenidas que cruzam a Faria Lima. Né, o grupo pressiona para reincluir outras 3 paradas, que são Pedroso de Moraes, Rebouças e Jardim Europa. O metrô alega que limitações geológicas inviabilizaram a integração com a estação Faria Lima, da linha 4 amarela, e a linha 20 rosa deve ligar o ABC Paulista à zona oeste da capital, com cerca de 33 quilômetros de extensão e previsão de mais de 1 milhão de usuários por dia, que vai levar os usuários da Lapa até o ABC, passando na região da Faria Lima. É uma linha que é muito importante. E posso dar minha opinião? Eu sei que é o final do programa, é uma notícia curta, mas eu concordo com esses moradores. Tudo bem, ela ia passar mais para dentro do bairro, mas é da Faria Lima que seria melhor, porque é ali que tá, porque senão você transfere para dentro dos bairros, e ali são bairros basicamente comerciais, e para cima também residenciais, você acaba mudando muito a vida das pessoas. A verdade é que esse projeto tem que ter aceitação, e como são muitas associações, né? São várias associações, elas têm peso em relação a isso. E eu também acho que esse metrô tinha que passar embaixo da Faria Lima, como a linha 2 verde passa embaixo da Paulista. Não sei, talvez você não concorde, uma questão de... Aí isso sim é minha opinião. Mas eu já vou parabenizar as associações, porque elas estão fazendo isso, né? Elas estão contestando enquanto está na fase de projeto. Foi como eu disse, quando cortou o serviço 710, mas quando aprovou isso na Câmara, eu não vi nenhum movimento, pouquíssimo movimento político, inclusive da esquerda, para impedir que se votasse. Não teve uma comoção midiática, ainda que de esquerda, para fazer isso não acontecer. Aprovou, deixaram acontecer, para depois vir criticar. Claro, todo mundo tem o direito de criticar, e eu critiquei também, e continuo criticando. Mas não adianta. Quando a gente deixa fazer, a gente tem que impedir isso antes, tem que encher o saco na fase de projeto. Esse é o certo, a gente tem que aprender a fazer isso. Gente, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez eu agradeço o carinho da sua companhia. Amanhã eu tô de volta com mais um Fato Brasil e com as atualizações do julgamento do Bolsonaro, entre outras notícias e, claro, os meus comentários. Obrigado, gente. Até amanhã. Tchau.